Hoje vamos falar sobre doenças da boca mais relacionado à cirurgia bucomaxilar. Você sabe qual a diferença, por exemplo, de um tratamento ortodôntico e um tratamento por cirurgia de deformidades orofaciais? Como, por exemplo, a fenda palatina, por exemplo, o lábio leporino. A questão do trauma em acidentes, quando existem lesões, por exemplo, na mandíbula, na maxila, no nariz, esse é o papel do bucomaxilo, né, que é uma especialidade que fica entre o cirurgião de cabeça e pescoço e o dentista. Muito interessante para vocês compreenderem essa especialidade que realmente, em determinadas patologias, em muitas patologias, aliás, fazem uma diferença muito grande. Não saio daí que eu volto em um minuto com o Dr. Aloísio Ruelas. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, como eu disse no editorial. Nós vamos conversar hoje com um cirurgião bucomaxilar e que também faz muito traumatologia bucomaxilar, que é o Dr. Aloísio Ruelas, que está aqui conosco já para gravar essa entrevista, e agora pelo YouTube e Facebook. Doutora Regina Cioff, já aproveito para pedir a você que se inscreva no meu canal, Doutora Regina Cioff, para que você possa ter os programas, assistir, indicar para os seus amigos, porque o que nós queremos é fazer a diferença na sua vida, agregar valor à sua saúde. Meu grande amigo, posso chamar assim, esse é meu amigo mesmo, meu grande amigo, um grande bucomaxilo, doutor Aloísio Ruelas, né, meu querido amigo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado. Meu amigo, me diga uma coisa. O que as pessoas pensam que bucomaxilo é mais ou menos um dentista que faz cirurgia, né? Só para a gente esclarecer, o que faz o bucomaxilo? Qual que é exatamente a sua ação? O bucomaxilo, de fato, ele é um dentista, né? No meu caso, eu sou dentista de formação, que depois ele faz uma residência médica. No meu caso, fiz 6 anos de residência, fiz a traumatologia facial, fiz a cirurgia ortognática. E ele atua quase que como um médico da face, né? Atende em hospitais e no consultório, mas com cirurgias da cavidade oral, cirurgias menores da cavidade oral, e cirurgias assim, mais avançadas, que seria assim, uma intermediação entre o dentista e o médico, né, a atuação hospitalar, que seria o cabeça-pescoço. Cabeça-pescoço, isso. E seria um meio de campo ali, entre o dentista e o cabeça-pescoço, porque o cabeça-pescoço fica mais especializado nos tumores de face e tal. O bucomaxilo ele é mais voltado para traumatologia, né? Crianças que têm deformidades faciais, e que também não é a área do plástico. Então, você vê que a gente transita entre o cabeça-pescoço, a cirurgia plástica e o dentista, né? Quer dizer, aquele vazio, aquele espaço. É um espaço que não era nenhum nem outro. Não era de ninguém, e a gente ficou ali fazendo a traumatologia, que são as reconstruções, quando a pessoa sofre um acidente, tem traumas faciais que deformam a face, né? Ou crianças que crescem com deformidades faciais e a gente corrige cirurgicamente. Por exemplo, você que atua, eu sei que você atua no pronto-socorro, e que atende muitos casos de traumatologia. Por exemplo, para as pessoas entenderem, uma fratura de mandíbula, é com você? É comigo. A gente atua entre o ióide, o osso ióide, né? Até o osso frontal. Toda essa região, né? Então, aí você teria, por exemplo, o ouvido e tal, é parte do otorrino. Amígdala, garganta, parte do otorrino. O crânio, neuro, né? Então, a gente fica com essa região da face, que a face, ela funciona igual um carro de Fórmula 1 quando bate e vai soltando os pedaços para absorver o impacto. A face, ela é uma absorvedora. Então, você sofre um impacto, para proteger o sistema nervoso central, acaba a face fraturando para absorver esse impacto. É quase que uma defesa orgânica, né? Por exemplo, e aí a gente reconstrói nariz, órbita, maxilomandíbula, né, é a nossa área de atuação. É bem complexa, né? É bem complexo. É bem complexo, porque é uma região extremamente sensível, assim, com muita inervação, não é isso? A anatomia muito difícil. A anatomia é muito difícil. Porque quando você vai fazer um tumor, por exemplo,
a anatomia fica meio assim, lógico que você precisa conhecer bem a anatomia e tudo, mas se você vai remover um tumor e infelizmente você tem que prejudicar aquela anatomia local, não tem o que você fazer. Agora, no nosso caso, eu tenho que intervir, mas eu tenho que preservar inervação, vascularização. Eu não posso deixar um paciente, por exemplo, com sequela do nervo facial, tem que evitar o máximo. Então, você tem que dissecar o nervo, você tem que conhecer muito a anatomia da face. É o que eu acho mais difícil na minha especialidade, é isso. Agora, as pessoas devem estar se perguntando, você falou aí que a questão, por exemplo, de uma criança, né, que nasce com uma deformidade crânio-facial, por exemplo, e muitas vezes, ou então com aquilo que a gente chama do palato muito fechado. E acaba, um exemplo, né? E acaba muitas vezes fazendo tratamento ortodôntico. Qual que é essa diferença aí no caso que você tem uma criança com uma deformidade, com palato ogival importante, comprimindo as vias aéreas e ficando até muitas vezes difícil, a criança até apresentando a apneia do sono e tudo mais? As deformidades faciais, por exemplo, uma das deformidades mais comuns na nossa área seriam os lábio leporino, né? Que as pessoas chamam que seria a fenda palatina, a fenda nasopalatina, pode ser unilateral, bilateral, mediana. Que os processos da face, durante a gestação, os processos não se fundem corretamente, então a criança nasce com aquele lábio aberto, né? Pode ser de um lado, pode ser dos dois lados, com a fenda no céu da boca, quando come, sai no narizinho, não consegue mamar. Essa é uma das deformidades que a gente mais intervém no bebê, né? Agora, depois, o bebê que nasce normal e não amamenta, por exemplo, no peito, um bebê que tem uma respiração bucal, não respira pelo narizinho por alguma obstrução, esse bebê pode, durante o crescimento, gerar assim, deformidades na face que prejudica a fonação, deglutição, mesmo esteticamente prejudica. Uma protusão, por exemplo, uma protusão da arcada cairia em algum... teria que ir para um processo cirúrgico, por exemplo, ou a ortodontia, ou depende? Então, se você conseguir acompanhar essa criança desde 5, 6 anos, você já começar a observar se ela tem respiração bucal, se a respiração é bucal ou nasal, se ela amamentou ou não amamentou, se chupa bico, se chupa dedo, ou criança que chupa um dedo, por exemplo, só dando um exemplo, né? Ela começa a interpor o dedo entre a língua e a maxila começa a estreitar e fica aquele dentinho para fora, né? Aí o queixinho não cresce o tanto que devia crescer, ela interpõe a língua, começa a respirar bucal, aí você vê que ela baba muito no travesseiro. Tudo. Essa criança, se você deixar ela passar aquela fase da adolescência ali, da menarca, ou dos primeiros caracteres secundários ali, sexuais, o que vai acontecer? Essa criança, ela dá aquele estirão de crescimento e a face cresce desproporcionalmente. Aí ela chega ali para os 14, 15 anos, e aí por volta de 2, 3 anos depois da menarca, por exemplo, e você vê que o rostinho, os ossos da face cresceram errado, você tenta colocar o aparelho para corrigir, mas não consegue, aí é onde é indicada a cirurgia ortognática. Nossa, uma cirurgia complicada, né? Aí é uma cirurgia, o bom seria evitar. Mas aí evitar como? Acompanhando a criança desde o nascimento, né? Se mama, se não mama, se chupa dedo, se chupa bico, se respira pela boca, se respira pelo nariz. Tem que ir sempre acompanhando ao longo do crescimento, né? Por exemplo, uma criança que tenha uma deformidade, qual que é a idade ideal para fazer a cirurgia? Bom, existe uma idade ideal? Se for uma cirurgia ortognática, desses problemas de crescimento, essas deformidades dentofaciais, que são a classe 2, classe 3 de ângulo, que são mais comuns, que é aquela criança que tem os dentinhos para fora, tipo a Mônica, e respira pela boca, ou criança que tem o queixinho grande demais, o queixo cresce mais do que devia, aí você vê que aqui fica mochinho assim, aí depois que ela já está na adolescência, isso aí não dá para corrigir mais com ortodontia só, aí tem que indicar a cirurgia. Só que a gente espera o crescimento terminar. A fusão das epífises, não? Depois que você tem, por exemplo, depois que você faz um raio-x de mão e punho, por exemplo, que já ossificou o sesamoide, ela já deu aquela fase do estirão, pós ali na puberdade, já deu aquele estirão. Então, com 16, 17 anos já dá para operar. Já dá para operar. Porque esse tipo de coisa gera um problema psicoemocional muito grande, né? Muito de isolamento, principalmente na adolescente, isolamento social. Exatamente. Eu tenho... Medo de frequentar a sociedade, os amiguinhos, né? Bullying.
quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de cirurgia, eu até, assim, foi uma oportunidade que surgiu na minha vida, fui para o Rio de Janeiro aprender e tal, mas eu não pensava que era tanto, assim, que tinha tantos casos. E hoje, você vê, eu já estou com mais de 1000 casos operados. Né? De deformidade? De deformidade, 1000 casos. Então, eu sou muita cirurgia, eu tenho 20 e poucos anos de profissão, assim, de cirurgião. Sim. Então, eu faço, assim, agora com esse negócio do vírus, não, mas eu normalmente opero 2, 3 por mês. Ortognática, às vezes tem mês que opera 4. Então, assim, e pessoal carente, você entende? Então, assim, o paciente que tem um poder aquisitivo maior, normalmente ele consulta o dentista desde pequeno, ele tem acompanhamento de um ortodontista bom, né? Agora, a pessoa que tem menos poder aquisitivo, muitas vezes tem essa dificuldade de um tratamento, porque a ortodontia, como tudo na área de saúde hoje, a ortodontia hoje, assim, divulgou demais. Todo mundo quer colocar aparelho, mas é por estética, quer alinhar os dentes, não sei o quê. Mas um ortodontista que prepara para um caso cirúrgico, ele tem que ser um ortodontista, né? Porque ele tem que ter um preparo muito bom para ele saber... Expertise muito grande. Muito grande para saber preparar para a cirurgia. Porque eu dependo muito do trabalho do ortodontista. Ah, é? Tem uma... Tem uma ligação. Ele prepara, porque ele não faz o aparelho para corrigir os dentes. Que todo mundo acha que vai no ortodontista para pôr o aparelho para corrigir os dentes, fica certinho. No caso da cirurgia, não. O ortodontista prepara os dentes para a cirurgia. Então, ele faz um tratamento prevendo o que eu vou fazer na cirurgia. É um tratamento extremamente complexo. É um planejamento. É um planejamento. Tem que fazer um planejamento. Muito bem planejado. O maior, hoje, infelizmente, um dos maiores ganhos do meu consultório é corrigindo iatrogenias em relação às deformidades faciais, que é uma pena. Então, um caso, por exemplo, que foi conduzido, às vezes por 6, 8 anos, e que eu tenho que voltar no zero, o ortodontista tem que retratar para eu poder operar. Porque houve aí alguma coisa se perdeu nesse caminho, que eu não vou entrar em méritos assim, né? Sim. Mas é importante realmente o profissional bem preparado, né? Bem preparado. É verdade. A ortodontia, todo mundo minimiza a ortodontia, as consequências de uma ortodontia mal feita, por exemplo. A ortodontia, uma das minhas brigas dentro da odontologia a ortodontia tem que ser extremamente bem fundamentada. É uma física a ortodontia. Uma física, só que se você coloca... Sabe o que acontece em São Paulo, por exemplo? Pessoas que não são ortodontistas, que montam o aparelho nos pacientes, só passa um fiozinho lá, placebo, só para a pessoa falar que usa aparelho. Não pode acontecer isso num país sério, né? Não pode. Meu amigo, meu querido doutor Aloísio Ruelas, nós vamos para o intervalo aqui rapidinho. Eu queria lembrar você que o programa Saúde em Seu Lar vai pelo YouTube, pelo meu canal do YouTube, pelo Facebook, doutora Regina Cioff, todo sábado, 10h30. Não percam, porque realmente são programas que... Vocês veem esse jeito mais assim tranquilo do Aloísio falar, mas é o jeito dele. Vocês não têm ideia da capacidade que esse meu amigo tem. É impressionante, extremamente capaz. Nós voltamos em um minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, agora pelo YouTube, né, canal do YouTube, doutora Regina Cioff, pelo Facebook, todo sábado, 10h30. Não percam o programa. Aloísio, uma coisa que é interessante, fugindo um pouquinho da traumatologia, dos defeitos, acho que deu para as pessoas entenderem a importância que é essa especialidade, né, e o tanto que ela faz diferença em determinadas patologias. Queria falar um pouquinho com você sobre o autoexame da boca. As pessoas, às vezes, nem autoexame da mama, às vezes as pessoas fazem, os homens até conseguem fazer uma visualização dos órgãos genitais, questão de uma série de doenças e tudo. E a boca? Você acha que as pessoas se preocupam com a boca? Então, eu acho que não. Eu acho que essa conscientização do autoexame da boca é necessária e tão importante quanto o autoexame da mama ou dos genitais. Porque quase todas as doenças que você tem, por exemplo, a boca é como se fosse assim, um
um primeiro sinal de que alguma coisa está errada em muitas outras doenças. É um alerta. Um alerta. Então, por exemplo, se você fez, por exemplo, você tem HPV, você fez sexo com um homem que tem HPV, e você praticou um sexo oral, por exemplo, sem camisinha, provavelmente você vai ter uma lesão de HPV na boca. Só que tipo aparece aqui a bolinha, tipo a verruguinha, você não sabe nem o que é, mas alerta antes até do que, porque a mulher, por exemplo, ela não vai conseguir ver uma lesão de HPV no colo do útero. Não mas se ela viu na boca, você entendeu? Isso eu diagnostico muitas vezes, acabo mandando para o ginecologista porque eu diagnostiquei primeiro na boca. E qual o local da boca? Mais lábios? Não, você fala do HPV? É. Palato mole, né? Bem relativo à prática. E lembrar, gente, que o HPV, principalmente na mulher, até no homem, é pré-cancerígeno, né? Na boca não é diferente, né? Não é diferente, mas as lesões brancas, por exemplo, tipo afta. As pessoas acham, eu tô com uma afta. Qualquer afta, entre aspas, que você acha que é afta e às vezes não é afta, qualquer lesão branca que não cicatriza na boca em 15 dias, ela não cicatrizou em 15 dias, ela precisa ser avaliada por um profissional. Ou se você está observando que a tua bochecha está branca. E eu atendi recentemente uma senhora, infelizmente até coloquei o caso no Facebook, e ela fazia 1 ano que a prótese dela, a dentadura, machucava a bochecha. E fez uma mancha branca. E os idosos são muito teimosos em relação ao tratamento. E ela percebeu aquela mancha, mas ela foi escondendo dos filhos. Quando ela foi no meu consultório, quer dizer, agora já ficou uma cirurgia extremamente invasiva, que eu vou ter que passar por cabeça e pescoço para realmente, uma cirurgia muito mutilante, né? Um tratamento muito pesado, um tumor de face, né? Porque mutila, porque eu nunca me esqueço de uma senhora de 60 anos, que eu fui operar ela para fazer a reconstrução, o oncologista ia remover o tumor e eu ia reconstruir a face dela, e ela falou para mim, doutor, por favor, eu não quero que me opere mais. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque, olha, eu com essa boca que o senhor me deixou, eu não consigo mais passar um batom. Meu marido não consegue nem olhar no meu rosto mais. Entendeu? E o caso dessa senhora começou com um dente que estava inflamado e tinha uma mancha branca embaixo. O dentista removeu o dente e a mancha branca ficou. Ela foi percebendo que aquele dente onde foi extraído não cicatrizava, mas ela não procurou ajuda. Quando ela me procurou, já era um tumor em estágio avançado. Por isso que é importante sempre estar observando, abrir a boca lá no espelho, ó, bem grande, e observar. E aí eu queria que você aproveitasse essa fala sua. O que causa as aftas? As pessoas falam, meu filho está com problema de estômago, por isso que está com afta. Então, qual a causa, quais as causas ou causa da afta? A afta em si, a afta mesmo, ela a gente nem dá para saber. Você vê uma lesão branca, uma ferida ulcerada na boca, tipo afta, mas você nem tem certeza, muitas vezes, a origem. Mas a afta dói, né? Dói. Diferente. Mas você vê, você pode ter uma lesão, um fungo, por exemplo, sei lá, cândida, que vai fazer uma lesão tipo afta. Você pode ter uma estomatite herpética, que faz uma lesão tipo afta. Aquelas lesões, sabe? Tem lesões brancas na boca que são duras, endurecidas. Né? Tem lesões que se descamam. Então é complicado. Lesão branca pode ter várias origens. Só que Mas essas aftas que vai e volta, recidivantes. Aí dizem, é complexo. Eu não sei pH, se né? Muita gente associa pH a refluxo. Complexo, né? B, falta de complexo B. São teorias, né? São teorias. Só que o problema é que você observa o seguinte: tem pacientes que desenvolvem, por exemplo, líquen plano. Líquen plano é uma doença totalmente relacionada ao emocional. Se a pessoa está estressada, deprimida, por exemplo, aparecem aquelas manchas brancas. Mas não é uma afta, é uma lesão tipo lençolzinho branca. Então, assim, a afta mesmo, eu nem sei quantos % de lesões brancas da boca realmente são uma afta. Mas a afta em si, aí tem todas essas teorias que você falou, né? A afta... eu assim, já li muito sobre isso, porque tem crianças que têm aftas recidivantes e tal, e se fala muito em deficiência de complexo B. Mas eu vi também sobre o ADEK, relação a refluxo, relação a pH. Na verdade, não se sabe, né? Eu acho meio... E tem até uma relação também que eu li
um trabalho sobre a afta ter a mesma, por exemplo, sabe a úlcera estomacal, por exemplo, com algum envolvimento bacteriano, mas assim, são trabalhos e trabalhos, né? Mas, não tem mesmo definido. Assim, se eu pudesse falar alguma coisa sobre lesões brancas em boca, o que eu deixaria para todas as pessoas é o seguinte: se for realmente uma afta, dentro de 15 dias ela está curada, lesão branca em boca que não sarou em 15 dias, merece atenção profissional. Tá. E a língua geográfica, o que você me fala, hein? A língua geográfica, o maior problema da língua geográfica, ela não é uma doença, né? Não. Ela tem uma anatomia, a língua com uma anatomia chama geográfica porque parece um mapinha. Um mapinha. Aquela língua toda cheia de detalhes, toda E às vezes marcada. fica irritada. Fica, mas aí normalmente as pessoas não higienizam a língua. As pessoas têm hábito de escovar dente, mas não higienizam a língua. Se você higieniza a língua, aquelas ranhuras da língua que ficam limpinhas, é muito difícil você ter problema. Agora, quando o paciente chega, às vezes, reclamando ardência na língua, principalmente o paciente que usa prótese, muitas vezes é o quê? Uma infecção por acúmulo de material orgânico. A pessoa higieniza os dentes, mas não higieniza a língua. Como ela é uma língua toda desenhada, toda cheia de craterinhas, para sujeira ali, aí vem uma bactéria, porque a flora bucal ela é muito vasta, né? Então, aí vem uma bactéria gram-positiva, depois instala uma gram-negativa, aí vem um fungozinho, cresce ali. Então você orienta que escolhe a higiene da língua. Higiene. Quem tem língua geográfica tem que manter uma higiene. E mesmo quem não tem também. A língua, ela é suja, viu? Né? Se você passar um instrumento na língua e passar numa lâmina e olhar no microscópio, você vai ter uma surpresa. Às vezes vai assustar o pessoal para não ver cabejando, né? Então, é muito perigoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu uma língua, eu estava lendo sobre línguas há um tempo atrás, até procurando trabalhos em relação à língua geográfica e tudo mais. Língua pilosa, você já viu língua com pelo? Não, é que, na verdade, é da impressão... Ou não é pilosa? Não, são as papilas, que a língua ela tem várias papilas, né, do epitélio. Sim. E essas papilas ficam projetadas, ficam parecendo pelos. Mas não são pelos, na verdade. Tá. Né? Agora, tem uma glossite romboide mediana também, que quando você puxa a língua... Agora você falou difícil, glossite romboide mediana. Que você puxa, melhor você explicar. Você coloca a língua para fora, puxa a língua, você vê no meio da língua, parecendo uma afta gigante, vermelha no meio da língua. Aquilo também não é uma doença. Tem bastante pessoas que têm essa glossite. Incomoda, não? Às vezes fica irritado e tal. Irritado, né? E tem também parece uma terceira amígdala. Quando você puxa a língua para fora, você vê as duas amígdalas, né? Às vezes você vê uma terceira amígdala, só que não é uma amígdala, no meio. Ali, aquilo é resquício embrionário da tireoide. Que isso, Isso aparece ali. Então não é para mexer, fica tentando furar, né? As pessoas tentam, acho que a amígdala que está inflamada tenta furar, né? Então, Se vê uma terceira, procurar direitinho para ver. O que eu queria ver com você também é o seguinte, eu queria que no finalzinho, nós estamos já quase no final do programa, que você desse uma dica para as pessoas que usam aparelho, como, por exemplo, eu, né? E não é só para beleza, viu? Precisei usar mesmo. Prótese dentária, dentadura, né? Qual que é a dica que você tem para dar para as pessoas em relação a proteger de lesões? Tem como não? Nós estamos, de qualquer jeito... O adolescente, por exemplo, que a maior parte das pessoas, eu também usei aparelho depois de adulto. Eu sou uma adolescente também. Mas o adolescente, ele costuma ter muita lesão da mucosa oral por trauma, porque ele usa o aparelho, ele joga bola, ele faz ginástica, ele não cuida direito e começa, às vezes, a falta de higiene no aparelho pode causar doença periodontal, doenças gengivais que pode levar à perda dentária. Então, o aparelho tem que ser muito bem higienizado, em qualquer idade, muito bem higienizado. A manutenção constante, não ficar faltando as consultas do ortodontista, né? Porque se tiver algum probleminha, ele já identifica e evita um mal maior. O aparelho, eu acho que é de suma importância higienização, ficar evitando mastigar coisa dura, porque quebra aquelas pecinhas do aparelho, aí entorta o fio, ele demora um mês para ir no ortodontista, o tratamento vai se perdendo. Então, eu acho que é isso, que o cuidado com o aparelho é bem importante. E as próteses são próteses que sejam confortáveis,
que recuperem a função e sejam confortáveis. Se uma prótese machucando, pode causar um problema, igual eu estou contando da senhora, um tumor, porque é uma prótese que tinha uma pontinha machucando. Agressão constante em mucosa é risco. Aí é protético que faz aqui? Não, aí o dentista que faz a prótese. O protético que faz só a parte mecânica, né? A parte de extrema importância do trabalho protético, mas ele faz a parte laboratorial. Tá, mas então, esses ajustes todos é todo dentista. Tudo dentista. E quem usa prótese tem que ir de 6 meses no dentista para dar uma revisada, ver se não está machucando, se não Às vezes emagrece, né? Emagrece, se tem fungo na prótese, né? Ou engorda. Quem fuma, nossa. O tabaco. Aí vai acumulando aquilo na prótese, né? Ou você não higieniza bem a prótese. Começa a juntar tártaro na prótese, igual junto nos dentes, né? Uhum. Tudo que acontece com os dentes, acontece também com as próteses, né? Sim. Só que a prótese não é... Só que as próteses você não sente dor ali no local, então, como um dente. Olha, Luiz, eu acho que deu para as pessoas terem uma ideia aí das coisas. Ficamos sem saber o que causa as aftas, mas é justamente isso mesmo. Nós não sabemos, não tem uma coisa... É isso, não sabemos. Mas eu acho que ficou dicas importantes em relação às lesões bucais, né? Meu amigo, quero agradecer, viu? Eu que agradeço sempre a tua atenção, teu carinho. Eu agradeço aí seu carinho, sua atenção. Continue aí fazendo o seu trabalho. Além de ser um técnico fantástico, é uma pessoa muito humana, né? Então, todos que chegam, ele trata da mesma maneira. Eu já sei, trabalhei muitos anos com ele na Santa Casa, eu posso dizer isso, né? É o mínimo que se espera de um profissional de saúde, né? É isso mesmo. Bem, a você quero agradecer a atenção e no próximo sábado estaremos aqui novamente com um novo assunto aí, mas que eu tenho certeza fará diferença na sua vida. Não se esqueça de inscrever no meu canal do YouTube, Doutora Regina Cioff, porque podem contar comigo que eu conto com você. Até lá, se assim Deus quiser. Até lá.